Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse tempo difícil de pandemia, né? E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a proclamação da República e vamos indo até a República da Espada, né? Para a gente entender, né, de qual período nós estamos falando, nós temos aqui a República Velha, a República Velha, certo? E a República Velha ela é dividida em duas partes. A República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada ela vai de 1889 até 1894, que é o período que nós vamos falar hoje. E a República Oligárquica, né, vai de 1894 até a Revolução de 30. Tudo bem, gente? Então, a proclamação da República, esse feriado que nós comemoramos no dia 15 de novembro, né? E aí vocês veem esse quadro que é um dos mais famosos, que fala sobre o processo da proclamação da República. É muito interessante para nós, né, quando falamos sobre essa proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, ocorreu no Brasil um movimento político que culminou na derrubada da monarquia e a consequente proclamação da República. O golpe militar de 15 de novembro conduziu os militares ao poder, mudando o sistema político, mas deixando a política econômica com algumas permanências. Mas para entender o início da República, é necessário entender por que a monarquia caiu. O que eu estou querendo chegar aqui, gente? A monarquia ela deixou de existir, mas não foi assim do nada. Simplesmente deu na cabeça do Deodoro de chamar uns amigos. Vamos ali derrubar a monarquia ali rapidinho, ali, para a gente resolver esse problema. Não, não foi assim que aconteceu. Foi assim que rolou. Não foi dessa maneira. Foi todo um processo histórico, e para a gente entender por que a República foi proclamada e por que a monarquia deixou de existir, que a gente vai tentar refletir para a gente entender também um pouco da República da Espada. Porque a proclamação da República foi uma ruptura no processo político, né? Uma ruptura na forma de governo, mas ao mesmo tempo a proclamação da República ela prezava a continuidade de alguma coisa, né? E essa continuidade ela se deu principalmente no aspecto econômico, né? As elites que queriam se manter no poder e não viam a correspondência disso na monarquia. E a gente vai entender isso agora. Bom, vamos lá? Primeiramente, temos aqui o papel do Exército na proclamação da República. O Exército ele teve um papel muito importante na formação da República e no movimento republicano. E por causa disso, nós temos que voltar aqui pelo menos uns quase 20 anos no tempo. A história do Brasil na Guerra do Paraguai. O que isso quer dizer, minha gente? O que isso quer dizer? O Brasil ele lutou na Guerra do Paraguai durante quase 6 anos. Né? A guerra começou em dezembro de
1864 e acabou no dia 1º de março de 1870. Então foi um período de um pouco mais de 5 anos. E a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, né, ela foi o principal fator para a vitória, né, para a consolidação do exército brasileiro. Até a Guerra do Paraguai, a força militar mais importante no Império era a Guarda Nacional. Era a Guarda Nacional Brasileira, que ela era apoiada principalmente por líderes militares locais nomeados pela coroa, que eram chamados coronéis. Guardem isso. Os coronéis vão exercer uma importância muito grande na República Velha. Mas, com a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, né, e dentro das fileiras do Exército havia um grande contingente militar de negros, né, que eram escravizados e que receberam e foram para a guerra com a promessa de liberdade. Né? Se eles fossem para a guerra e lutassem, né, o governo lhes daria a alforria, né, o perdão da escravidão, a libertação da escravidão. E realmente, após a Guerra do Paraguai, esses soldados que regressaram, eles ganharam a liberdade do Império. Eles ganharam a liberdade. Mas isso revelou uma grande contradição. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eles eram livres, viam toda a sua família sendo escravizada. Né? Eles eram livres, mas a família deles não era. É algo que era contraditório. Eles ganharam a liberdade enquanto a família dos negros continuava sendo escrava. Era uma contradição. Então, isso acabou com que o exército ele se tornasse abolicionista. Também teve a questão que no pós-guerra do Paraguai, o exército ele entrou em contato muito com as ideias republicanas, afinal de contas. Os países que lutaram ao lado do Brasil eram países republicanos, como a Argentina e o Uruguai. Né? Mas um ponto-chave estratégico foi também o endividamento do país pós-guerra. Porque o Brasil ele conseguiu, graças à Guerra do Paraguai, modernizar a Marinha e ser a quarta maior força naval do mundo naquela época, para aquele momento. Porém, qual foi o grande problema? O grande problema é que isso teve um custo. Para modernizar a Marinha brasileira para a Guerra do Paraguai, o Brasil precisou pedir empréstimos. Empréstimos para quem? Para os ingleses, para a Inglaterra. Né? E, obviamente, depois da Guerra do Paraguai, a fatura do cartão chegou. Né? E o Brasil entrou em uma grave crise econômica gerada por esses empréstimos pedidos para a Inglaterra. Além disso, né, com a modernização do exército durante a Guerra do Paraguai, começou a chegar no Brasil as ideias do positivismo, né, que lidava com a monarquia, principalmente a baixa oficialidade, né, os tenentes ou os cadetes, eles entraram em contato com o positivismo. E juntamente com eles a ideia de república. Por quê? Porque na visão do positivismo, a monarquia era visto como um atraso para o processo da evolução humana. Algo que é muito importante frisar, que nessa época que estava surgindo a teoria das evoluções de Charles Darwin, também isso estava se alastrando para as ciências humanas. E sem contar também que o positivismo ele acreditava que o destino da humanidade
era ser sempre evoluída, sempre ser melhor, né? E ter, digamos assim, uma espécie de evolução, de crescimento, do homem ter sempre evoluindo a partir da razão. E a monarquia era um sinônimo de atraso, né, com relação às outras nações. Pelo menos essa era a visão que se tem a partir disso. Um outro aspecto interessante, que esse lema Ordem e Progresso, que foi adotado na bandeira do Brasil pós-proclamação da República, era um lema positivista. Né? A frase de Augusto Conte, que era amor, ordem e progresso. Mas como não se tem amor no Brasil, só ficou a ordem e progresso mesmo. Né? Mas bem, com esses ideais do positivismo, as contradições políticas, né? No Brasil as contradições entre o negro alforriado e a sua família, o exército ele acabou militando pela República. Mas também havia um certo corporativismo militar envolvido. Por quê? Porque se a monarquia ela não tinha mais dinheiro para fazer a manutenção dos materiais que haviam comprado, com o passar dos anos, né, esse armamento, essa tecnologia naval, ela vai ficando obsoleta. Ela vai precisar de manutenção e o governo imperial não tinha dinheiro para manutenção. E sem contar que depois da guerra o exército ele ficou meio que sem função. Né? A oficialidade ficou meio que sem função. Vai servir para quê? Né? E aí os militares eles começaram a reivindicar mais atenção, principalmente o exército. A marinha não foi tão atuante, né, no que diz respeito à proclamação da República. Foi mais o exército. A marinha, grande setor da marinha, mesmo com a proclamação da República, tinha muita simpatia pela monarquia. Tanto que o último baile do Império, que foi o baile da Ilha Fiscal, foi promovido pela Marinha. Né? E o imperador ele foi convidado. Então, mas o exército ele tinha muito esse ressentimento com a figura do imperador, embora a figura do imperador fosse bastante respeitada. Mas o exército ele tinha um grande ressentimento com relação ao imperador por causa disso. Né? Tanto que o golpe que proclamou a República foi dado por pessoas, digamos, principalmente pela oficialidade que tinha mais ressentimento pelo imperador, né? Enfim, Deodoro da Fonseca, em 1887, vai fazer a criação do Clube Militar, né? Que era onde principalmente a alta oficialidade se reunia para discutir assuntos concernentes ao exército, à política, etc. E também fazer essas reivindicações de melhores salários, de melhores condições para o exército, melhores soldos para os oficiais, enfim. O exército vai ter um papel muito importante com relação à proclamação da República e ao próprio exército que vai dar o golpe que derruba a monarquia. Muito bem. Questão abolicionista. Essa questão eu acho que foi uma das mais importantes, se não for a crucial para a proclamação da República. Em 1844, a Inglaterra ela promulgou o Bill Aberdeen, né, que proibia o tráfico negreiro, com a punição de que se um navio inglês visse um navio negreiro, eles iriam confiscar o navio, prender a população e devolver a população escravizada ali para a África. Então, estava cada vez mais difícil trazer negros africanos
para o Brasil como escravos. Tanto que, depois de muita negociação, foi proclamado que a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro. Isso era sinal de uma coisa: os escravos negros que eram vendidos no mercado interno do Brasil, eles iam aumentar de preço, e o mais importante era que a escravidão um dia iria acabar. Então, houve movimentos também de imigração, né, de incentivar a imigração para o Brasil. Isso tem muito a ver com a vida dos imigrantes, né, que também foi um projeto para embranquecer a população brasileira, já que a maior parte da população brasileira na época e ainda hoje é composta por negros, né, pessoas de pele negra. Enfim, nós tivemos ao longo do Segundo Reinado várias leis, né, como a Lei do Ventre Livre, Lei de Sexagenários, para aos poucos, né, abolir a escravidão no país. E os grandes fazendeiros era certo, né, de que a escravidão iria acabar algum dia, embora ela demorou muito para acabar, né? Pelo menos no hemisfério ocidental, no Brasil. O Brasil foi o último país, pelo menos no hemisfério ocidental, a proclamar o fim da escravidão, né? Em 1888. Então isso quer dizer que na história recente, o fim da escravidão no Brasil tem pouco tempo. Foi acabar só em 1888. E a escravidão ela acabou no Brasil não de uma maneira honrosa, né? A princesa Isabel simplesmente libertou os escravos, e aí? Eles vão para onde? Vão viver do quê? Vão se alimentar do quê? Um povo que foi liberto sem condição de se integrar na sociedade, sem instrução, simplesmente foram libertos, foi jogado da maneira assim, se vira aí. Né? Mas os grandes proprietários de terra, eles sabiam que isso iria acontecer cedo ou tarde, desde a Lei Eusébio de Queiroz. Mas o que eles esperavam? Os grandes latifundiários, eles esperavam que o governo ele indenizasse os fazendeiros pela libertação dos escravos, coisa que não aconteceu. O governo ele simplesmente libertou os escravos, deu de ombros e falou: se virem vocês. O que deixou a elite brasileira extremamente irritada com o imperador e com a monarquia, né? O que fez com que muitos desses grandes cafeicultores e donos e grandes latifundiários aderissem ao movimento republicano, como também um ressentimento com o Império. Tanto que surgiu um movimento chamado Republicanos do 13 de Maio, ou os Republicanos da Última Hora. Para vocês verem, né, a profundidade, o enraizamento da escravidão no Brasil. Aliás, as elites brasileiras, elas nunca tiveram, sempre tiveram essa mentalidade escravocrata, né? Isso permanece assim até hoje. Só que de outras maneiras, né? Mas, enfim. Vamos prosseguindo. Uma outra questão também que pouca gente fala é a questão religiosa. A Igreja Católica, ela era simpatizante da República, ou melhor, ela passou a ser simpatizante da República a partir ali da segunda metade do reinado de Dom Pedro II. Por quê? Como é que eu posso dizer? O Brasil,
ele foi fundado, né, a fundação do Brasil se deu muito graças ao apoio da maçonaria. E por causa disso, e isso é comprovado historicamente, tá, gente? Isso não é teoria da conspiração, isso é verdade, tem documentos históricos, os arquivos históricos estão para comprovar isso. O Brasil ele foi fundado com o apoio da maçonaria também. Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II provavelmente era maçom, frequentavam, né? E eles tinham um grande apreço pela maçonaria, mas não apenas isso, né? Alguns padres eram maçons na época de 1870, né? Na época ali do Segundo Reinado. Muitas pessoas ligadas à igreja faziam parte também da maçonaria, né? Só que, de acordo com o decreto do Papa Pio X, Pio X não, Pio IX, Pio IX, ele proibiu clérigos de fazerem parte da maçonaria. Ou seja, um padre católico ele não podia fazer mais parte da maçonaria. Isso foi o decreto de Pio IX. Porém, o Dom Pedro II não estava nem aí para a determinação do Papa. Por quê? Desde a Constituição de 1824, né, havia ainda a união da Igreja com o Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela fazia parte também do Estado brasileiro, né? Se instaurou no regime monárquico um regime de padroado, né? Onde, por exemplo, documentos civis como casamentos, batismos, né, registro civil eram feitos pela igreja, porque o Brasil ele não tinha cartórios, né, como a gente tem hoje. Quem fazia isso era a Igreja Católica. E o catolicismo romano, até a proclamação da República, era a religião oficial do Estado. Era uma religião do Estado. Tanto que manifestações públicas de qualquer outra religião eram proibidas. Por exemplo, na época do Império, uma igreja protestante ela não poderia se reunir publicamente. Elas só poderiam se reunir ou dentro das igrejas, dentro do espaço privado. Não poderia haver manifestação pública. Isso também era restringido, valia para as religiões de matriz africana. Era muito pior ainda para elas, porque eles eram ainda condenados de vadiagem e eram presos, né? Mas enfim, só um parênteses aqui na nossa aula. Mas pelo fato de Dom Pedro II ele ter ignorado as ordens de Pio IX, o que vai acontecer? Ele vai conceder o beneplácito régio. Correu aqui. O beneplácito régio, que era uma espécie de perdão a esses clérigos que eram envolvidos com a maçonaria, né? E vai permitir com que eles fizessem parte, né, do corpo oficial de ministros, né, da igreja. Coisa que enfureceu o Papa, porque o imperador estava passando pelas ordens do Papa para a Igreja Católica. E isso vai trazer oposição da igreja para a monarquia também, né? Tanto que quando a monarquia caiu, você não teve nenhuma oposição. Foi algo simplesmente acabou aqui e começou ali. Aristides Lobo ele tem uma frase sensacional para explicar como é que foi a proclamação da República. Que ele vai dizer assim, olha, fomos dormir monarquia, acordamos república.
Foi algo assim, o que está acontecendo? O povo assistiu meio que bestializado, né, o que estava acontecendo. Enfim, vamos continuar. Bom, a República, tendo sido a República proclamada, e um dia eu conto melhor, né, se eu tiver a oportunidade eu conto como é que essa história aconteceu, porque assim, a história da proclamação da República ela é recheada de detalhes que não vai valer a pena para falar aqui na nossa aula, na nossa videoaula. É bom contar essas histórias pessoalmente. Né? Se vocês me lembrarem, eu até conto, porque é uma história assim, muito engraçada. É engraçado, mas assim, é também um pouco sem noção. Mas enfim, não vamos falar disso aqui, senão vai render muito a nossa videoaula. Mas, com a República proclamada, nós demos início então à República da Espada, cujo governo foi de quem? Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, ele era, se dizia, amigo pessoal do imperador, né? Muito amigo esse cabra, mas na primeira oportunidade que teve, né, apoiou o golpe que derrubou a monarquia. Mas, enfim, Deodoro da Fonseca, ele deu o golpe, né, e se diz muito que a intenção dele não era proclamar a república, mas derrubar o ministro Ouro Preto, né, o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro ministro ali do Império, né, derrubar o gabinete de Ouro Preto, por supostamente ter ameaçado Deodoro de prisão. Mas, enfim. O que isso tem a ver com a proclamação da República? Ora, não se sabia, assim que a República foi proclamada, não se sabia que. Não se sabia se a República iria durar muito tempo, né? E muito se diz que Deodoro da Fonseca ele tinha uma cabeça ainda muito monarquista, né? E aí você já vê a primeira contradição. A República proclamada por um monarquista. Deodoro da Fonseca ele tinha como vice o Floriano Peixoto. Só que ao longo desse tempo eles começaram a divergir em um monte de coisas e eles brigaram, né? Mas Floriano permaneceu vice. Gente, é incrível. Durante toda a República do Brasil, vice-presidente sempre dando problema. Não é possível. Não é possível. Mas enfim. O governo do Deodoro da Fonseca teve 2 anos, né? Teve 2 anos de mandato, né, de fato. Mas, assim, era necessário mudar toda a estrutura imperial. Por quê? Primeiro, a estrutura do império era toda centralizada na figura do imperador, certo? A principal figura, né, dos dois poderes, né, a estrutura dos poderes ela girava toda em torno do imperador. O imperador ele detinha só ele o controle de 2 poderes: poder moderador, que era exclusivo dele, e o poder executivo que ele exercia escolhendo os seus ministros. Porém, o que nós podemos perceber a partir daí? Era necessário mexer nas estruturas que sustentavam o Império para a nova República. E aí o Deodoro ele vai começar a mesclar o quê? Ministros civis e militares. Aí ele vai colocar, por exemplo, Ministério da Economia, da Fazenda, né? Rui Barbosa. Ministro da Guerra,
Meu colega aqui, o meu amigo Benjamin Constant, que também ajudou a dar o golpe da República. Quintino Bocaiúva, né, que ficava ali, era um civil, né, e ficou ali nas relações exteriores. E aí ele também vai intervir nas políticas no interior das províncias, né? Ele vai mesclar militares e civis nesse período de transição para a nova república. Mas também algo muito interessante era o que? A mudança de símbolos nacionais. Por quê? Porque essa república ela necessitava de símbolos. Ela necessitava a república ela necessitava de novos símbolos. Ela necessitava de ela necessitava ela necessitava de, de algo que as pessoas olhassem e vissem, caramba, esse era o esse é o símbolo da República. A República ela necessitava de heróis. Isso tem uma forte influência do positivismo também. E aí foi uma grande disputa para escolher quem eram esses heróis, quem seriam, quem iria simbolizar esse heroísmo, né? Aí, por exemplo, da independência do Brasil, quem seria o símbolo para a República? Bom, a independência do Brasil foi feita por um português, foi Dom Pedro I, né? Então não poderia ser. Deodoro, Deodoro era amigo de Dom Pedro II, né? E ele ainda tinha um pensamento muito monarquista, então não ia rolar. Floriano ele tinha um aspecto meio ditatorial, né? Quando ele assumiu, né? Tanto que ele recebeu o apelido de Marechal de Ferro. Então, qual era a figura que iria representar essa república? Foi aí que eles tiveram a ideia. Vamos colocar Tiradentes. Mas ninguém tinha o rosto de Tiradentes. Então, fizeram uma imagem de Tiradentes como se ele parecesse muito próximo ali, né? Aquela imagem famosa de Tiradentes sendo enforcado. Pintaram ele como se ele fosse parecer realmente uma figura, um tipo de Cristo, de Messias para a nação. Né? Porque ele pensou, o movimento do Tiradentes era o primeiro movimento republicano, né? Antes mesmo da independência do Brasil. Ou seja, era um país que estava tentando se dissociar, né, da figura monárquica. E aí se tinha também a ideia de, como por exemplo, criasse uma bandeira, né? Chegou a se criar uma bandeira, e aí eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero mostrar para vocês, através de imagens, do que eu estou falando. Porque falando assim fica muito difícil. Então eu quero que vocês vejam. Vejam só, essa aqui é uma das imagens mais famosas aqui do Tiradentes, né? Vejam só a semelhança, né, que tentaram fazer ao comparar Tiradentes com a figura, né, do Cristo, do Messias, certo? Também a gente tem essa ideia do messianismo, né, da ideia de você invocar a imagem messiânica, né, na figura de Tiradentes como um símbolo para a República. Você percebe aqui que tem pelo menos 3 cruzes aqui. Tem um crucifixo aqui, tem um outro aqui, ó. E tem aqui, ó, o formato da cabeça, uma cruz aqui e outra aqui. Como vocês podem ver. E a gente pode ver também aqui, ó, o tronco, o braço. Tudo bem, gente? Agora eu quero te mostrar outros símbolos também da República. Bandeira do Brasil.
Essa é a bandeira republicana, certo? A bandeira do Brasil. Porém, a bandeira do Brasil hoje, ela foi inspirada muito na bandeira do Império. Vocês podem ver que a bandeira do Império era assim. E há aquela história também de que, por exemplo, o amarelo representa a casa dos Habsburgo, né? E o verde representa o que a casa a casa dos Bragança e Orleans, né? Que era a cor da dinastia reinante no Brasil. Que deram um outro significado para a bandeira do Brasil Império, né? Para a bandeira da República, melhor dizendo. Que aí agora o verde é o verde das matas, o amarelo do ouro, enfim. É tudo uma ressignificação, né? E essa aqui era o primeiro projeto da bandeira, né, do Brasil republicano, né? Essa foi a bandeira do Brasil durante 4 dias, graças a Deus, né? Porque, obviamente, a inspiração para a República Brasileira foi o quê? Bandeira deles mesmos, os Estados Unidos dos States. Mas graças a Deus que ficamos com a original. Aqui, ó, ressignificação. O verde simboliza as matas, o amarelo simboliza as riquezas, o azul os céus e o branco o desejo pela paz. Enfim, foi uma ressignificação de cores que já existiam, que na verdade eram casas ginásticas, Bragança e Orleans e de Habsburgo. Certo? Até o hino nacional, né, que o hino nacional seria o hino da República, né, que se fizeram um concurso, né, é muito legal essa história. Fizeram um concurso para saber qual seria o novo hino do Brasil, né? E aí ganhou o concurso o hino da República, né? Que se vocês procurarem, né? Aquele liberdade, liberdade, dá tuas asas sobre nós, da luta, na tempestade, te ouçamos tua voz. Vou disponibilizar aqui se eu conseguir achar. Só que as pessoas, a população, ela tinha ainda muito apreço ao antigo hino do Império, que era o quê? O hino que a gente conhece hoje como hino nacional. Então, o que aconteceu? Esse hino, que seria o hino nacional, ele foi transformado em hino da República e a melodia do hino anterior, do hino do Império, ela foi mudada. Ou melhor, a melodia ela foi conservada e colocaram outra letra. Enfim, coisas que acontecem no Brasil, embora o nosso hino nacional seja mais bonito de todos. Bom, convocação de uma constituinte, que foi algo que o Deodoro da Fonseca fez, né? E aí temos o que? A Constituição de 1891, né? A Constituição de 1891 ela é importante por quê? Porque, primeiro, ela estabelece o fim do poder moderador. Ou seja, chega dessa palhaçada de ter 4 poderes, vamos ter apenas 3, né? Porque se não tinha imperador para exercer o poder moderador, então não tem razão de ter mais de permanecer com esse poder, então tira esse poder daí. Então, o fim do poder moderador, acabou. Acabou, não tem mais, chega. Uma coisa muito interessante também que veio com a Constituição de 1891 é que o voto também ele passou a ser direto e aberto.
a todos os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Preste atenção nisso, por quê? Porque o voto feminino ele só vai ser permitido em 1932. Então vai demorar mais 40 anos para que as mulheres tenham acesso e direito ao voto. Certo? Mas já é um avanço, entre aspas, né? Porque o voto censitário acabou. A Constituição de 1824, que era a Constituição da monarquia, ela estabelecia o voto censitário. Você tinha que ter 200 mil contos de réis ou 100 alqueires de mandioca para que você pudesse votar. Ou seja, só votava rico. Outro aspecto também interessante da Constituição de 1891 foi a separação da Igreja e do Estado. Ou seja, a Igreja fica lá com seus assuntos religiosos e o Estado não se mete. Os assuntos religiosos e assuntos do Estado são concernentes ao Estado e a Igreja não se mete. Ou seja, cada um no seu quadrado. Certo? E um outro aspecto interessantíssimo é o estabelecimento de um modelo federalista. Um regime federalista para a nação. Professor, o que isso significa? Isso significa, minha gente, que agora os estados eles teriam um pouco mais autonomia para governarem. Isso também quer dizer que as elites locais elas teriam completa autonomia na administração dos estados, dos seus estados. Os estados passariam a ter constituição própria, como já tem, né? Os estados teriam constituição própria, eles teriam estruturas que não ferissem a Constituição brasileira, que seria a maior de todas, a que prevaleceria por todas, né? E teria certa liberdade de se organizar, desde que não atingisse ou não confrontasse o governo federal. E isso vai ser um dos grandes problemas dessa república, por quê? Porque depois de um certo tempo, à medida que a República Velha for avançando, isso vai ser uma grande fonte de instabilidade para o governo. E a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas, certo? Bom, nesse momento de instabilidade da República nascendo, nós ainda não tínhamos um problema da crise econômica. E aí, nós tivemos aqui o ministro, né, Deodoro, ele vai nomear como um dos seus ministros um dos grandes ícones da República, dos grandes nomes do movimento republicano, que era o baiano, né, o Rui Barbosa, né, personalidade ilustre da política brasileira, como seu ministro da Economia. E aí era necessário acabar com a crise, gente. Poder acelerar a industrialização, abrir o mercado consumidor para o café, né, mais espaço para o trabalho assalariado. Então, e também tentar, de alguma forma, não poder, como é que eu posso dizer? Não gerar problemas para a União, né? Enfim. Ou melhor dizendo, era necessário pagar as dívidas também, né? Então, o que o Rui Barbosa vai fazer? Ele vai implementar a produção de mais dinheiro no mercado. Né? Ele vai incentivar a produção maior de papel moeda. Né? Só que tinha um grande problema.
antes do dólar ser, digamos, a base para as relações comerciais internacionais, nós tínhamos o lastro-ouro. O lastro-ouro era, digamos, a reserva que cada país tinha, né? Que cada país tinha de ouro para sustentar, né, a sua moeda, que era o padrão ouro. Né? Ou seja, se o país produzisse mais papel moeda, isso quer dizer que ele tinha que ter um fundo, né, de ouro para bancar essa moeda. E o Brasil não tinha. Seria mais ou menos o seguinte: eu dar um cheque sem fundo, né? Eu estou endividado, estou pagando, eu estou com uma dívida, digamos, de R$ 1 milhão. Né? Só que aí eu passo um cheque para pagar essa dívida, só que esse cheque não tem fundo. Ou seja, não tem o dinheiro lá na caixa para eu tirar. Basicamente foi o que o Rui Barbosa fez. Só que isso a nível nacional. Ou seja, ele jogou papel moeda na economia, só que esse papel moeda na economia não tinha fundo. Então, por quê? Na cabeça do Rui Barbosa, ele tinha que ceder crédito para o pessoal dinamizar a economia, poder abrir empresas, empreender e etc. Só que com essa facilidade começou a surgir o quê? Muitas empresas fantasmas, né? E eram, como é que eu posso dizer? Para você pegar dinheiro, né? Empresas fantasmas que pegavam dinheiro do governo, né? E utilizavam para uso pessoal. E aí o que os caras faziam? Devo, não nego, pago, não pago. Ou seja, põe na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Na prática, isso trouxe uma grande crise econômica, porque os fraudadores, eles também investiam na bolsa de valores. Só que aí o dinheiro, que era o lastro ouro, não tinha fundo, não tinha a reserva de ouro para bancar o número de dinheiro que tinha circulando. Então, o que isso vai acontecer? Crise. Ou melhor, já havia crise. A crise ela vai se agravar e vai se tornar uma recessão. E aí temos a tal da inflação, que é quando os preços sobem e vão lá no teto. E em seguida o país fica cada vez mais endividado e tem que pedir mais empréstimos para a Inglaterra. E isso vai causar um desgaste na imagem de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca ele vai ser bastante contestado, né? Porque, primeiro, além do fracasso econômico, Deodoro da Fonseca ele tinha ideias muito conservadoras. A cabeça dele era de um monarquista. Deodoro da Fonseca, além de ser militar, ele tinha uma certa simpatia pela monarquia, né? Isso ficou claro quando ele mandou fechar a Câmara, né, e estabelecer novas eleições e para estabelecer uma nova Constituição. Ele queria alterar a Constituição que tinham acabado de fazer. Porque o Congresso estava querendo limitar o poder presidencial. Então, o Deodoro da Fonseca ele faz o seguinte: quer saber? Eu vou pedir meu boné. E foi o que ele fez, renunciou. Tudo bem até aí, gente? Até porque ele viu que a coisa estava feia também, né? Tava com risco do país entrar em guerra civil, ele estava doente. Então ele falou assim: vou pedir meu boné então. Tô fora. Tchau. E renunciou, abdicou do cargo. E quem assumiu foi o seu agora desafeto, né? Floriano Peixoto. Muito bem, senhores. Floriano Peixoto. Bom, Floriano Peixoto
ele assume após a renúncia do Marechal Deodoro, né? E aí, ele assumiu no meio de grande contestação política, porque a maioria dos generais gostava muito do Deodoro. Deodoro era um militar de carreira, não que o Floriano também não fosse. Floriano ele lutou na Guerra do Paraguai, enfim. Mas Deodoro ele tinha mais simpatia dos generais, né? Então, a chegada do Floriano teve bastante instabilidade. Tanto que teve um manifesto de 13 generais que queriam que ele não assumisse, né? Enfim, mas ele assumiu. E aí ele tinha que o quê? Cativar a população, porque a população também estava meio desconfiada, né? Floriano, esse novato aí, assumindo a república, não sei o que ele vai fazer, não sei qual é a besteira que ele vai fazer, enfim. Então o que vai acontecer? Floriano, né? Malandramente, ele vai tomar algumas medidas populistas. E quais são essas medidas? Primeiro, a medida do Floriano era. Como é que eu posso dizer? Primeiro, vamos diminuir o preço dos aluguéis, né? Para ninguém ficar devendo aluguel. Não ficar um seu madruga na vida e ficar devendo aluguel. Segunda coisa, redução dos preços dos bens de consumo essenciais para a sobrevivência, né? Coisas que eram necessárias para a gente sobreviver, tipo arroz, feijão, leite. Vamos diminuir o preço dessas coisas aí, vamos melhorar o custo de vida aí da população, vamos melhorar isso aí, né? O povo está passando fome. Bom, outro aspecto, investimentos para geração de empregos. Né? Vamos gerar emprego, vamos botar esse povo para trabalhar, né? Vamos dar oportunidade para a gente, né? Vamos dar oportunidade para o pessoal, né, trabalhar, né? Principalmente nas indústrias. Embora o Brasil não tivesse grandes indústrias e não tivesse aquelas indústrias como a gente vai ver na era Vargas, né? O Brasil não era um país industrializado, né? Embora tivessem tentado várias vezes a industrialização no Império, no começo da República, mas quem atrapalhava era a elite cafeicultora, porque o negócio era café. Enquanto tivesse dando café, enquanto tivesse vendendo café a rodo, a elite não queria saber, queria vender o café lá e, enfim, isso atrapalhou muito e adiou a industrialização brasileira até a década de 30. Mas, enfim, eu vou falar disso mais tarde. Vamos lá. Ponto de vista econômico, o Floriano ele tentou recuperar o Brasil da crise de encilhamento, né? E aí ele vai derrubar os impostos e as taxas cobradas em mercadorias externas, ou seja, o imposto sobre produtos externos, ele vai derrubar, vai jogar lá embaixo. E ele faz acordos econômicos, né, principalmente com a Inglaterra, né, que não é boba nem nada, aproveitando da situação, o Brasil endividado, né? Então, vamos fazer um acordo aqui, vocês compram umas coisas aqui, reduzem os impostos sobre os meus produtos, tudo certo. A gente pensa aí nessa dívida aí. Dívida que só foi crescendo ao longo dos anos, mas enfim. E aí acabou com o protecionismo econômico, né? E aí o café ele conseguiu ter, digamos assim, um alcance maior em outros países. Mas o governo do Floriano Peixoto ele não foi tranquilo. Mas ao final do governo, ele tinha, de fato, muitos simpatizantes, porque a figura de Floriano Peixoto era uma figura que, embora ele começasse impopular, mas devido ao seu governo dele, se tornou muito popular, até mesmo pelas suas próprias atitudes. De acordo com os relatos históricos, Floriano ele tinha costume, por exemplo, de chegar no Palácio do Catete, quando a sede do governo era aqui no Rio de Janeiro,
Era costume do Floriano ele chegar de bonde, né, para trabalhar no Palácio do Catete. E geralmente sem segurança. Né? Então as pessoas gostavam dele porque ele frequentava os espaços públicos e ele se mostrava muito gente como a gente, segundo a visão da época, né? E uma coisa também que tinha muito, né, e que é pouco pesquisado, eram os batalhões patrióticos, né? Que eram florianistas, né? Eram os batalhões patrióticos, né? Que era uma espécie de, como é que eu posso dizer? Um grupo apoiador, uma milícia apoiadora de Floriano Peixoto, né? Que tinham simpatias pelas ideias do Floriano, né? Tinham simpatia pela personalidade do Floriano, então é, eram grupos de apoiadores mesmo de Floriano Peixoto, né? Que a gente chama de batalhões patrióticos. Enfim, mas ao longo do governo de Floriano havia muito havia muita instabilidade, né? Lembram-se que eu falei no começo da nossa aula que a Marinha era mais simpatizante da monarquia? Então, a Marinha ela começou a se manifestar, né, contra a figura de Floriano Peixoto. E foi a primeira rebelião armada, né, da história da República, que a República ela teve que enfrentar, né? E aí, quais eram as principais reivindicações da revolta da Armada? Eram condições de trabalho melhores, de salário, né? Que, assim como o exército sofria descaso, mas depois que os militares assumiram o poder, né, essa coisa melhorou, pelo menos para o exército, mas a marinha ficou de lado. Claro, pela rivalidade exército republicano, marinha monarquista. E aí, qual foi a estratégia? A marinha brasileira, a armada, ela fechou a Baía de Guanabara e deu um ultimato, né? Um ultimato ao presidente. Olha, ou o presidente renuncia ou nós vamos bombardear a cidade. Simples assim, né? Foi graças a essa primeira revolta da Armada que Deodoro renunciou. Né? E Floriano assumiu. Mas a Armada, ela novamente, né, é o almirante Custódio de Mello que conseguiu a renúncia de Deodoro, né? Só que a Armada, no governo de Floriano, ela vai dar mais dor de cabeça. Por quê? Porque vamos ter a segunda revolta da Armada, de 1892 a 1894. E por esse fato, né, por esse fato muito interessante, setores da oligarquia rural, né, do Brasil, classe média, elas, como estavam com meio que satisfeitos que o presidente não sabia o que ele ia fazer, apoiaram mais uma vez uma revolta da Marinha. Floriano ele teve que se virar com essa revolta. E aí foi liderada pelo mesmo líder, né, da revolta, da primeira revolta da Armada, né, pelo Custódio de Mello e pelo Luiz Felipe Saldanha da Gama. E aí, mais uma vez, fecharam a Baía de Guanabara e falaram assim: ou Floriano renuncia, ou a gente bombardeia a cidade. Claro, eles isolaram a cidade, fecharam o mar, né? Mas aí o
O Floriano ele conseguiu se articular, né? Conseguiu se articular e, e conseguiu debelar a revolta. Mas tem um aspecto especial nisso da revolta da Armada. O que vai acontecer? Na primeira revolta da Armada, Custódio de Melo ele foge para o sul do país. Custódio de Melo ele foge para o sul do país. E o que vai acontecer? No sul do país, havia uma certa insatisfação com o governo do governador gaúcho Júlio de Castilhos, né, que era simpatizante de Floriano, que por sua vez era simpatizante do presidencialismo, e a oposição que era federalista, né, que defendia o quê? O parlamentarismo e o contrário ao governo de Júlio de Castilhos. Né? E aí você tinha o quê? A tensão ela aumentou, né, com o tempo. Ela aumentou com o tempo. E o que vai acontecer? Isso vai acabar se transformando numa guerra civil no sul do país, novamente, né? Mais uma guerra civil, onde você vai ter de um lado os federalistas, que eram conhecidos como os maragatos, e do outro lado os chimangos ou os pica-paus, que eram defensores do presidencialismo partidários, né, de Júlio de Castilhos e de Floriano Peixoto. E essa guerra civil ela vai durar 2 anos, né? E aí é o que tem a ver com a segunda revolta da Armada. Quando o Custódio de Melo foge para o sul do país, eles vão apoiar o quê? Os maragatos, os federalistas, a oposição. Né? Eles vão ser apoiados pela oposição ao Floriano. E havia ainda, né, o temor de que com essa guerra civil a monarquia voltasse, né? Porque se os federalistas ganhassem, muitos desses membros da revolta da Armada, né, eles eram simpatizantes da monarquia e eles queriam trazer de volta, agora em 1892 o imperador Dom Pedro já tinha morrido, a princesa Isabel, né, queriam trazer a monarquia de volta. Então, o medo era que a monarquia voltasse também. Então, o que vai acontecer? A reação de Floriano vai ser violentíssima com a revolta federalista. Vai ter o cerco de Desterro, da cidade de Desterro, no sul do país, que depois vai se chamar Florianópolis, né, em homenagem ao próprio Floriano Peixoto, onde os revoltosos vão ser derrotados ali, né? E aí é com Floriano Peixoto que vai se consolidar a República. Tudo bem, gente? Bom, Floriano ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. E ao fim do seu mandato, muita gente vai ter um grande movimento pedindo para que Floriano permaneça no poder, né? Embora o Floriano ele tenha tido administrativamente uma característica um pouco ditatorial, autoritária, mas ele resolveu seguir a Constituição, né? E ele entregou o cargo em 1894 para morrer no ano seguinte, em 1895, de cirrose hepática. Né? Enfim. E basicamente essa foi a República da Espada. E se vocês podem ver aqui, vamos ver os 2 primeiros presidentes da República, 2 militares, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E aí as personalidades, à esquerda Rui Barbosa e à direita Júlio de Castilhos. Tudo bem, minha gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chamem-nos pelos canais oficiais. E é isso, gente. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!